Gente, olha só, nós vamos estudar aqui as equações algébricas e transcendentes. As equações algébricas, quase sempre, quase serão todas elas, você transforma em polinômio ou é um polinômio. Tá? Você vai resolver uma equação, ou seja, vou pegar um p de x e vou igualar a zero. É um polinômio, vou escrever dessa forma, é a nx elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até chegar no termo independente que é o a zero. Igualou a zero, você resolve essas equações. Tá? Já as equações transcendentes são equações que envolvem logaritmo, seno, cosseno, tangente, exponencial. Essas nós chamamos de equações transcendentais. Essas equações transcendentais é o bicho para você achar as soluções. Tá? Então está aí o exemplo. E a gente diz que raiz de equação é o valor que anula a equação. Nós estamos chamando aí essa letra grega aqui, olha, que a gente chama de π, né? Então, x igual a π, temos f de π igual a zero. E esse π é chamado de raiz da equação. É o que nós vamos buscar. Esse tipo de equação que está aparecendo aí, olha, as algébricas são polinomiais. E as transcendentais, aqui nós temos uma equação transcendental aqui que vai aparecer aqui. Essa aqui, olha. X elevado a 3 oitavos menos cosseno de x menos 1 igual a zero. Isso nós chamamos de uma equação transcendental. Você vai anotar aí, Fábio? Não, só os tipos. Ah, tá. Não, pode ir. Vamos saber ajudar um pouquinho. Então eu coloquei um exemplo aqui, olha. F de x igual a x cosseno de πx igual a zero. Zero é a raiz dessa equação. Por quê? Substitui o x por zero, vai zerar. Meio também é raiz, por quê? Se eu substituir x por meio, vai dar π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vale o quê? Zero. Então isso aí já é uma solução da equação. Aí tem uma coisa aqui, gente, que a gente fala da multiplicidade da raiz. Não sei se vocês já estudaram isso aí. Eu inicialmente achei que eu não precisava de falar sobre multiplicidade de raiz. A multiplicidade de raiz é quando uma raiz ela aparece duas vezes a mesma raiz, tá? É igual quando você tem aquelas equações de segundo grau, quando delta é igual a zero, você tem o quê? Duas raízes reais iguais, tá? Então ela tem multiplicidade 2. E como é que você sabe qual é a multiplicidade da raiz? É fazendo as derivadas. Se eu pegar a derivada primeira, né, claro que a raiz é que zera a função. Se zerar da minha derivada primeira, ele vai ter multiplicidade 2. Se não zerar a derivada primeira, multiplicidade 1. Aqui, ó, multiplicidade 2 por quê? Porque zera a função e zera a derivada. Aí é multiplicidade 2. Se zerar a função, zerar a derivada primeira, zerar a derivada segunda, vai ser multiplicidade 3. E assim sucessivamente. Nós podemos até fazer um teste nessas equações aqui, olha, que dá para a gente saber mais ou menos a raiz. Ó. A raiz dessa equação aqui pode ser o quê? X igual a zero, não é isso? Aqui nós temos duas raízes. X igual a zero ou x igual a meio. Tá? Porque zero vai zerar e meio vai zerar. Eu posso testar a multiplicidade dessa raiz fazendo o quê? As derivadas. Então, se eu pegar A1 ali e fizer o f' de x, aí fica f' de x. Isso é derivado do produto, não é isso? Derivado de u vezes v, não é isso? Então vai ficar 2x cosseno de πx mais x ao quadrado. Derivado do cosseno é menos seno. Daqui menos seno de πx vezes π. Certo? Então vamos repetir ela aqui. Então f' de x vai ficar 2x cosseno de πx
menos πx ao quadrado seno de πx. Observe que se eu substituir o zero aqui, também vai zerar. O zero aí é de multiplicidade 2. Tá? Deixa eu fazer a outra derivada. Na prova não, vai dar. Hein? Na prova não zero. Na prova como é que é? Na prova não zero mais. Não zero mais não? Vamos ver o próximo. O zero não, mas e o meio? Vamos fazer o F duas linhas aqui de uma vez? F duas linhas de x. Aqui vai ver se o pessoal aprender a derivada mesmo. Aqui vai ficar duas vezes, né? Derivada de 2x é 2. Cosseno de πx. Mais... Vou botar menos uma vez, posso botar? Menos 2π x seno de πx. Vai ter o menos aqui. Derivada que vai dar 2πx, não é isso? Πx seno de πx. Continua sendo menos, porque tem o menos da forma. Menos πx ao quadrado. Só que eu vou derivar isso aqui, vai dar cosseno de πx vezes π, não é isso? Então eu vou escrever π ao quadrado, x ao quadrado, certo? Π ao quadrado, x ao quadrado, cosseno de πx. Ih, rapaz, deixa eu apagar aqui, fiz uma bagunça na linha. O difícil aqui, sabe o que é? É escrever aqui, entendeu? Tá. Hein? Você pratica. Não é... Então, olha só, nessa derivada segunda, se substituir o zero, já vai dar problema, olha, porque aqui já não vai zerar. Se eu substituir o meio, hein? Não, não vai não, aqui, olha. Seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, vamos ver, olha. O zero tem multiplicidade 2, não é isso? Olha? Ele zera na função e zera aqui na derivada primeira. Então, zero, escrever aqui, x igual a zero, é multiplicidade, apertei o botão, multiplicidade 2. Agora o meio. Um meio, olha, é multiplicidade 1, porque se substituir o meio aqui, cosseno de π sobre 2 é 0. Mas seno de π sobre 2 é 1, olha. Então, x igual a meio. Tem multiplicidade. Multiplicidade 1. Ok? Olha, só fiz um só, o outro vocês podem tentar fazer depois, tá? Em vez de fazer todas elas, fazer um só. Tá? Porque ali as raízes estão claras. Olha, se você pegar, por exemplo, aqui, olha, x à quarta, aqui vocês podem testar só o x igual a 1. Vou escrever aqui que depois de testar vocês olham. Porque 1 menos 1 dá 0, menos 1 mais 1 vai dar 0. Tem que ser 1, menos 1 vai dar 0 não. 1 é uma raiz. Esse aqui, testa o x igual a 0. Porque o logaritmo independente de 1 é 0, né? Agora, olha só, uma outra coisa importante que a gente pode calcular é saber o número de raízes. Eu acho que eu pulei coisa aqui. Tem uma outra coisa antes aqui. São as cotas de Lagrange. O que são as cotas de Lagrange?
você pode saber o intervalo. Esse intervalo pode ser, às vezes, muito grande ou muito pequeno, tá? Às vezes ele até extrapola um pouco, mas você tem uma primeira ideia, saber o intervalo onde existem raízes. Tá? Então, essa escola Lagrange, que chama de L, né? Em homenagem a Lagrange, é 1 mais raiz de N menos K sobre B sobre a N. Tem que lembrar que esse AN sempre tem que ser positivo, tá? Se ele não for positivo, você multiplica a equação toda por menos 1. Aí escrevi aqui, olha, o N é o grau do polinômio, o B é o maior valor absoluto dos coeficientes negativos. Tá? Então você olha onde é que eu tenho coeficiente negativo. Olha todos eles com coeficiente negativo. E o maior deles, em termos absolutos, em modo, tá? É o que nós chamamos de B. Se não existir coeficiente negativo, se todos os termos forem positivos, você põe o B como sendo zero. Tá? E K é o maior grau de X onde acontece um coeficiente negativo. Tá? Então você vai olhar onde tem coeficiente negativo. É X elevado a 3, então K é igual a 3. Se o primeiro coeficiente negativo que você encontrar for X elevado a 2, então o grau é 2. O grau não, o K é igual a 2. Se você não tiver coeficiente negativo, você coloca como sendo zero. E se você quiser saber as cotas das raízes negativas, onde é que tem as raízes negativas, você vai usar a mesma continha, só que você vai substituir o x do polinômio por menos x. Tá? Onde tem x, você bota menos x. Aí você vai encontrar sempre o lado negativo. Tá? Aí esse L você vai sempre menos L até o zero. Na questão do positivo vai ser o quê? De 0 até L. E aqui no caso vai ser de menos L até o zero. Tá? Essa conta você vai fazer. E as equações transcendentais do logaritmo do cosseno, se não for aquelas que você enxerga de cara, ou você faz o gráfico, usa só fazer o gráfico, apresentar as raízes, ou então você usa a tabela. Por isso eu estou falando que vai ser importante o Excel, porque para você fazer uma tabela de valores no Excel, é fácil. Tá? E aí o que você faz? Toda vez que a função mudar de sinal, significa o quê? Que ali naquele meio tem que uma raiz. Tá? É desse jeito que o cara trabalha. Pô, a gente podia fazer um exemplo aqui, né, rapaz? Deixa eu ver se eu tenho um polinômio aqui. Esse aqui, né? X a quarta menos x3 menos x menos 1. Pô, eu vou passar isso aqui para uma página aqui, vou inserir uma página aqui. Anota para mim esse polinômio aí. Tá anotado? Então eu vou botar aqui. Eu vou criar uma página branca aqui. Então é x a quarta, não é isso? Polinômio? X a quarta menos menos x mais 1 igual a 0. Então N aqui vale 4. O B menos 1, B é 1. É o valor absoluto do maior coeficiente negativo. É tudo 1. O K vai ser 3. É o primeiro, é o maior grau negativo. É, o maior grau que tem coeficiente negativo. Aí você vai dizer que L é igual a 1. O AN é 1 esse caso? Hein? O AN é 1 isso? Ah, é o AN. AN é 1. Na verdade é o A4, na verdade, aqui, né? É o maior. Então vai ser 1 mais raiz. Esse da raiz era o quê? Era N menos K. 4 menos 1. Vou botar aqui que vai dar 4 menos 3. Sobre B, que é 1. Sobre 1. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 mais 1, 2. Então, eu sei que de 0 a 2, nesse intervalo de 0 a 2, eu sei que existem raízes
Não. Quando L é positivo, é do L. Positivas. Do 0 a L. De 0 a L. Agora vamos achar as negativas. Eu vou fazer o P de menos X. P de menos X vai ficar o quê? Menos X elevado à quarta continua sendo X elevado à quarta. Menos a quarta. Só que menos X elevado ao cubo dá menos X. Com esse menos aqui, mais X ao cubo. Mais X menos 1 igual a 0. Mais um não. Seria mais a menos, não. Mais um, pô. Hein? Mais outro, não. Ah, é mais um. É mais um. Eu só substituo X por menos X. Igual a 0. Então agora olha, vai acontecer que caso... Não, menos elevado à quarta, o expoente par é positivo. Então N é igual a 4. O B é 0. Lembra que se não tem é 0, não é isso? O K também vai ser o quê? Vai ser 0. Se é tudo 0, não vai influenciar nada, né? Então L vai ser o quê? 1. Só 1, precisa nem fazer conta. Então eu posso dizer que de menos 1 até 0, aí você bota negativo de menos 1 até 0, existem raízes negativas. Então, se você der, tipo assim, constante, se você para uma constante, a função é x igual a 4. Aí quem fala o quê? Como é que é? Por assim, f de x igual a 4. Não, aí não tem 0, aí você já sabe de cara, né? Aí para falar que não tem, acabou. Não tem. Não. Só nesse intervalo que existe raiz. Exatamente. As raízes prováveis não quer dizer que isso garante a existência 100% não, tá? Pode ser que só existe uma, ou existe duas, ou pode até não existir, entendeu? Mas se existirem raízes, vai existir nesse intervalo. Não vai existir fora, tá? Eu posso afirmar que as raízes vão estar aqui, olha. Se existirem raízes, vai estar de menos 1 até 2. Sempre fechado. Estão as raízes. Isso é importante, porque senão como é que o cara vai dar o primeiro chute inicial, né? O cara vai ficando enrolado, entendeu? Quando eu estou falando aqui número de raízes, eu estou falando em raízes reais, tá? Porque a gente sabe que um polinômio, se eu for contar todas as raízes, inclusive as complexas, ela vai ter, se o polinômio de grau 5, vai ter 5 raízes. Se é grau 6, vai ter 6 raízes, tá? Quando a gente fala em raízes aqui, nós estamos interessados em raízes reais. Que, na verdade, os métodos numéricos, ele é usado para resolver coisas reais, tá? Então, dificilmente... Aí aqui, olha, tem um critério de descarte para saber o número de raízes de um polinômio. Tá? Depois que você ordenar os polinômios, né, você vai saber o número de raízes se você contar o número de mudanças de sinal. Tá? Aí você conta o número de mudança de sinal, esse seria o número máximo de raízes que você vai ter, exatamente. E aí você vai reduzir de 2 a 2. Vamos imaginar que você tem lá 4 mudanças de sinal. Então você pode ter 4 raízes, pode ter 4 menos 2 é 2, e 2 menos 2 é 0. Então você pode ter 4, 2 ou nenhuma. Tá? Por que você tira de 2 em 2? Se vocês lembrarem lá do ensino médio, ninguém vai lembrar mais, né? Vocês vão ver que as raízes, quando são... As raízes complexas, quando existem, elas acontecem aqui aos pares. No conjugado. Por isso que você vai reduzir de 2 em 2. Tá? Isso são as raízes positivas. E quando você quiser saber a raiz negativa, o que você faz? Substitui menos x. E usa o mesmo procedimento. A quantidade de mudança de sinal vai ser a quantidade de raiz. E aí você vai dizer que essa raiz pode ser, se você achou lá, 5 mudanças de sinais. Então você pode ter 5, 3 ou 1.
Tá? Raízes positivas. A mesma coisa acontece com as negativas. Moleza isso, né? Sempre for um negócio negativo, tem que ficar o menos x. Exatamente. Antes é só para os polinômios. Nas transcendentes não tem jeito, olha. Por exemplo, esse 1 aqui a gente pode contar. Aqui não dá para saber, olha. Quantas raízes tem. Tá? Mas aqui, olha, a gente podia saber quantas raízes tem aqui, olha. No 1 ali, olha. Você tem quantas mudanças de sinais do jeito que está ali? Positivo, negativo, 1. Negativo, positivo, 2. Positivo, negativo, 3. 4. Depois positivo, negativo, 5. Acabou, né? Esse negativo acabou, 5. Então aqui, olha, raízes positivas. Cinco, 3 ou 1. Agora, se eu quiser saber a raiz negativa, eu faço P de menos x. Aí vai ficar x à sexta menos 3x à quarta, onde a potência é par, eu não mudo. Só agora ficou aqui, menos 8x ao cubo, menos 5x2, menos x, menos 4 igual a 0. E aqui mudaram quantas vezes? Positivo, negativo, 1. Só uma vez só. Então tem uma raiz negativa. Uma raiz negativa.